Boa tarde novamente a todos, todas e todos. Eu sou Anderson Santos, sou presidente da Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação, a SOCICOM, e sou professor da Universidade Federal de Alagoas. Hoje, agora, nesse horário, a gente está para mais uma edição, a 11ª, do Fórum SOCICOM Intercom, cujo tema é Ética na Comunicação, dos Cuidados de Pesquisa, Atuação Profissional. E hoje a gente conta com uma pesquisadora e dois pesquisadores aqui para tratar desse tema. Eu vou apresentar rapidamente o currículo, seguindo a ordem que a gente definiu aqui de apresentações, até para a gente ganhar esse tempo durante o dia de hoje. Então, Rogério Cristofoletti é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador do CNPq e do Quali Laboratório de Qualidade Informativa. É membro do Observatório da Violência contra Jornalistas e Comunicadores da Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça e Segurança Pública. É secretário de Educação, Cultura e Aperfeiçoamento Profissional da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. Integra o GT de Ética do Fórum de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Letras, Linguística e Artes. E, além disso, foi vice-presidente do Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina, coordenador da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa, membro do Conselho Científico da SBPJ, dentre outras atividades, que incluem, inclusive, a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi ainda membro do Conselho de Especialistas do projeto Media Ownership Monitor, Repórteres Sem Fronteiras Intervozes, e presidente da Comissão de Ética do Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina. Em 2009, criou o Observatório da Ética Jornalística, Objetos, e foi um dos seus líderes até 2023. Em 2010, venceu o prêmio Luiz Beltrão Intercom na categoria Liderança Emergente. Atualmente, Rogério é membro do Conselho de Ética da Lupa e atua como consultor ad hoc da FAPESP, FAPESC e CNPq, além de ser também membro da Rede Ibero-Americana de Investigação em Integridade Acadêmica e do Advisory Board do International Center for Information Ethics. A professora Márcia Guena é jornalista com graduação na Escola de Comunicação e Artes. Tá difícil. Computador. Pronto, vou voltar aqui. Depois vou. Ele voltou. Não, curiosamente deu alguns problemas assim mesmo de manhã, mas o corte vai sendo menor. Tentar fazer mais rápido agora, Depois eu passo direitinho, se faltar alguma coisa do Rogério, eu informo. A Márcia Guena, que é a diretora de cultura, da Intercom, da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, é jornalista com graduação na Escola de Comunicação e Artes da USP, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América, também pela USP, doutora em História pela Universidade Complutense de Madrid e pós-doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia. Atua como professora do curso de Jornalismo e Multimeios da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, campus de Juazeiro, e como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, também na UNEB. É coordenadora do grupo de pesquisas Recados, Hierarquizações Raciais, Comunicação e Direitos Humanos da UNEB e coordena o GP Comunicação Antirracista e Pensamento Afrodiaspórico, também aqui da Intercom. Como eu disse, é diretora cultural da Intercom. E o professor Josenildo Guerra, professor titular da Universidade Federal de Sergipe, com atuação no curso de jornalismo e no programa de pós-graduação em comunicação, do qual é membro fundador. Possui graduação em comunicação social pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado e doutorado em comunicação e cultura contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, com pós-doutorado na Universidade do Minho, em Portugal. É um dos líderes do Laboratório de Estudos em Jornalismo e coordenador do Qualijó, Programa de Pesquisa em Qualidade, Inovação e Tecnologia Aplicada ao Jornalismo,
associado à Rede Nacional de Observatórios da Imprensa, a RENOI, uma rede de pesquisa vinculada à SBPJ, Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Agora sim, acho que consegui. Vocês conseguem me ouvir? Que agora sumiu todo mundo. Ai, sistema. Pronto, vou caindo, mas não estranhem que apareça no perfil de uma Carla daqui a pouco, que eu vou ficar aqui com outro acesso em paralelo. Mas feitas as apresentações, tentado pelo menos fazer as apresentações, já passo o professor Rogério Cristofoletti, como eu disse, de 10 a 20 minutos, mas precisar passar, não tem problema, eu aviso quando chegar em 25, para a gente conseguir ter tempo também para perguntas e comentários. E agradeço já ao professor Rogério, José Nildo, professora Márcia e a Cristiane pela articulação desse fórum também. Rogério, fica à vontade. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Vocês me ouvem? Você me ouve, Anderson? Perfeito. Sim. Eu quero começar agradecendo tanto a Intercom quanto a Susicom por esse convite e também a oportunidade de conversar com vocês e estar nessa mesa com Márcia, com Josenildo, com Anderson e também com a mediação e o suporte da professora Cristiane. Eu pretendo falar aqui muito rapidamente de alguns aspectos relacionados à ética da comunicação, principalmente a ética da pesquisa na nossa área da comunicação. Eu quero começar com um rápido relato. Eu sou representante da Compós no GT de Ética do Fórum de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes. É uma sigla grande, vocês conhecem, e a gente costuma chamar de fecha-sala ou fex-sala e coisas do tipo. Bom, esse fórum ele já atua há vários anos e é um fórum que tem primado por defender as especificidades das nossas áreas, das humanidades, das sociais aplicadas, linguística, letras e artes, dentro da pesquisa, né? A gente sabe que a regulamentação da ética mas que a totalidade e a integralidade das especificidades das nossas áreas, sobretudo das áreas humanas e sociais, não foi contemplado, né? Então, a gente não teve isso contemplado. A ética na pesquisa, a avaliação da ética da pesquisa no Brasil é, sobretudo, liderada pelas biomedicinas, pelas biológicas, né? E a gente queria um espaço nesse sentido. Muito bem, isso vem tensionando já há algum tempo, temos brigado há muito tempo para buscar um espaço mais claro, mais definido, né? Nesse fórum como um todo, e muito recentemente, em 2023, nós conseguimos concluir um documento chamado Diretrizes de Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas, Sociais Aplicadas. Esse documento está circulando em todas as áreas. Depois, se mais alguém precisar, a gente pode colocar o link para que as pessoas possam baixar. É um documento que aponta diretrizes de como podemos agir, de quais são as melhores práticas, de cuidados que devem ser tomados, de como isso é importante para aprimorar a ciência que a gente faz. Em 2023, a partir desse documento, outras instituições começaram também a fazer seus guias de integridade científica. É o caso da minha Universidade Federal de Santa Catarina, mas de outras também que já vinham fazendo. Em 2024, bom, as revistas também começaram a se organizar mais nesse sentido, as revistas científicas, né, elaborando protocolos éticos ou, às vezes, exigindo que se passasse para o comitê de ética. Isso está bastante leve na nossa área ainda e é bastante discutível isso dentro da nossa área. Em 2024, a gente teve uma aprovação relâmpago de uma lei de pesquisa clínica, uma lei que nos afeta diretamente, porque ela fala que vale para todas as áreas do conhecimento. E, muito recentemente, o Ministério da Saúde, ele regulamentou isso, mas sem falar com ninguém. Então, estamos numa situação um pouco não, bastante
de grandes incertezas dentro da nossa área. Até porque essa regulamentação prevê uma outra instância que vai substituir a CONEP. A CONEP era a Comissão Nacional de Ética na Pesquisa, ela ficava como um guarda-chuva para todos os comitês de ética das nossas instituições, e a CONEP também não sabe se vai existir daqui a pouco nesse sentido, tá? O Fórum, o GT de Ética, tem gestionado, junto ao governo federal, o Ministério da Saúde, para ter assento nessas discussões. As coisas estão muito difíceis, estão sendo tratadas de maneira bastante assodada e não contemplando as nossas preocupações como um todo. Esse é um rápido relato do que eu tenho a dizer. Então, no momento, estamos pedindo assento na mesa para discutir como é que pesquisa clínica, por exemplo, afeta a cada um de nós. E se não afeta, como é que teremos um sistema de comitês de ética a partir de agora, com essa nova regulamentação, com essa nova autoridade ou instância de ética na pesquisa? Isso me leva a discutir outros aspectos que têm a ver com o quê? Que tem a ver com alguns sintomas que temos colhido ao longo dos nossos dias, né? Eu estou me referindo basicamente ao quê? Ao produtivismo e ao mercado das revistas predatórias. Eu sei, todos os dias, como no caso de vocês, dos nossos mestrandos, doutorandos e cada um de nós que já está em grupos de pesquisa, já tem percorrido algum caminho em termos de pesquisa, todos os dias a gente recebe alguma oferta maravilhosa, sensacional, sedutora, de publicar nossos artigos, de publicar nossos capítulos de livro, textos de anais e por aí vai. E claro que lá embaixo tem o quê? Preço. Todos os dias nós somos inundados com esse tipo de oferta, né? Esse mercado que antes já assediava os pesquisadores mais tarimbados, hoje está, de alguma maneira, também afetando os pesquisadores mais jovens e produzindo uma série de repercussões, de efeitos, entre os quais o quê? A gente está revisando, a gente como área da comunicação está revisando, e não só a nossa área, mas as outras áreas do conhecimento também estão rediscutindo o Qualis periódicos, que foi uma construção coletiva de décadas, ele está caminhando para o seu final, porque não teremos mais qualificação das revistas, mas teremos qualificação dos artigos. Isso porque essa foi uma resposta para tentar, de alguma forma, combater o mercado das revistas predatórias. Essas revistas, elas surgiram a partir dessa lógica do produtivismo, que assola a nossa área, que nos leva a cada vez mais publicar, e claro, para atender essa demanda, de maneira muito oportunista, essas revistas foram aparecendo e se constituíram num mercado cada vez mais poderoso. Hoje, às vezes, é difícil identificar uma revista predatória de uma não predatória diante da qualidade de publicação, diante da sua presença em indicadores, entre outros aspectos para a gente discernir uma coisa da outra, né? Essas revistas também, elas surgiram a partir da incapacidade de atendimento do ecossistema das revistas reputadas e reconhecidas. Elas simplesmente não davam vazão de tudo que estava sendo publicado. Então, essas revistas foram surgindo, né? Elas aprimoraram as suas expertises de produção, como eu disse antes, e, claro, elas seduzem as pessoas pela vaidade e pela ilusão de solução desse problema, que é o quê? Publicar rapidamente, publicar e alcançar públicos e também, às vezes, até o que produzir impacto. Esse é um outro aspecto que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. O fato é que a presença constante do produtivismo vem gerando uma exaustão muito impactante e, às vezes, incapacitante de cada um de nós, e vem promovendo, não necessariamente
ganho de qualidade de produção na nossa área, né? Isso gera, entre outros efeitos, atividades para inflar artificialmente os currículos Lattes, a produção e por aí vai, né? Os nossos modelos de avaliação da pós-graduação nos trouxeram até aqui, né? Fizeram com que a pós-graduação, por exemplo, se expandisse. Há muitas assimetrias e temos GTs para discutir sobre assimetrias, tanto na Compós como na própria CAPES. Agora, esses modelos de avaliação da pós-graduação acabam sendo os modelos de política científica que a gente tem no Brasil. A gente parece não ter uma política científica clara, e sim apenas um modelo para atender a avaliação que criamos. Sim, criamos. Porque a gente sempre fala que é a avaliação da CAPES, mas essa avaliação, os parâmetros são discutidos dentro da área, dentro da Compós, dentro da FESCOM, dentro da SBPJ, né? Das outras entidades científicas. Nós participamos como avaliadores desses comitês de avaliação. Nós preenchemos a malfadada plataforma Sucupira. Então, nós alimentamos esse monstro também, né? Isso, claro, que acaba priorizando o quê? Um sentido de urgência e uma necessidade contínua de produtivismo, né? Isso contagia todos nós. E é difícil de sair, né? Cada um de nós se sente, muitas vezes, o quê? Até culpado por estar, em algum momento, descansando ou gozando merecidas férias, que são direitos trabalhistas, né? Conquistados a duras penas e há décadas, e a gente se sente culpado porque a gente não está escrevendo um artigo ou atendendo um call for papers que surgiu e por aí vai, né? Parecemos o quê? Aquele hamster que fica girando a roda, ele não sai do lugar e ele, muitas vezes, exausto, ele continua a girar a rodinha, porque a rodinha também funciona, né? E o faz fazer isso. Isso vai contagiar, como eu falei, toda a cadeia produtiva e vai nos desviar, muitas vezes, das metas ou objetivos que temos de pesquisa, né? A nossa pesquisa, muitas vezes, vai ser apenas o quê? Para a gente cuidar de pequenos incêndios, né? Tratar de pequenas urgências que apareceram, que surgiram dentro da nossa rotina de dar aulas, orientar, assumir projetos de pesquisa, de extensão, assumir gestão, dar pareceres em revistas, pareceres em projetos, entre outras coisas que fazemos, né? Então, a médio e longo prazo, essa configuração que nós acabamos alimentando, dificulta que cada um de nós consiga construir ativa, conscientemente e estrategicamente uma carreira, que possamos escolher e perseguir objetos pela nossa capacidade de detecção de que esses objetos são importantes para serem estudados, porque a gente fica o quê? A gente fica dentro da roda do hamster, né? Aquilo que os nossos objetos de pesquisa acabam nos escapando pelos dedos, né? Nós atendemos apenas as demandas e as urgências que nos são colocadas. E claro que isso acontece com uma pessoa, com outra, com o coletivo. De uma maneira geral, a nossa área da área da comunicação, ela acaba perdendo muito da sua força, muito da sua energia para atender chamados externos e não endógenos, não de uma política clara, consciente, construída dentro da área das ciências no Brasil, né? A gente fica correndo atrás da roda. Agora, não há só notícias ruins, tá? Eu acho que é importante dizer também que, ultimamente, a gente teve até mais sorte do que juízo, porque o surgimento, a nossa percepção de que a desinformação é um fenômeno social, global, terrível, que atravessa todos os nossos quadrantes, os quadrantes das nossas vidas, fez com que muitos de nós despertassem para buscar nesse fenômeno o seu objeto
de pesquisa. E a gente vem vendo nos últimos anos o quê? A constituição de redes de pesquisa para tratar da questão da desinformação. A gente vem vendo o surgimento de novos grupos de pesquisa, desenvolvimento de dezenas de teses e dissertações focadas nisso, né? De alguma maneira, nós resgatamos uma certa vocação, né? Nós aderimos também a uma agenda global. Nós fizemos contatos com outras áreas, a área da saúde pública, por exemplo, a área da ciência de dados, da computação, né? Alguns de nós trabalhou para desenvolver soluções, protocolos para como agir no caso de desinformação, detecção de padrões, entre outras coisas, né? Então, essa demanda externa, eu falei que não era só notícias ruins, essa demanda externa permitiu que a gente encontrasse algo que ajudasse novamente a tornar a nossa área da ciência da comunicação úteis, né? Um conjunto de ciências úteis, necessárias e estratégicas para o país, né? Então, chamadas e editais no CNPq e em outras agências de fomento começaram a irrigar com alguns recursos nas nossas áreas para que a gente pudesse financiar pesquisas e andar com isso, né? Mas apesar disso, o que aconteceu? Nós mantivemos esse clima de produtivismo, essa ansiedade e essa urgência como um todo. E claro, aí o que a gente percebe? A gente percebe que a gente precisa responder a essas urgências. E talvez hoje não exista nenhum assunto mais insistente e onipresente na ciência e na sociedade do que o quê? A inteligência artificial. Sim, a inteligência artificial também tem se colocado hoje como uma maneira de responder a esse produtivismo, responder a essa urgência. E aqui eu quero chamar escapar disso, porque a gente pode encontrar aspectos muito positivos no uso disso, mas é importante perceber como o emprego da inteligência artificial também tem responder a essas urgências do autoprodutivismo, da urgência extremada, da ansiedade que está nos desviando de alguns focos importantes, né? É importante perceber na paisagem que o que a gente vê hoje é um misto de avanços efetivos tecnológicos, mas também muito marketing, né? Isso tem gerado um senso de o quê? De urgência e de inevitabilidade da chegada da inteligência artificial. Para cada um de nós, ou para muitos de nós, fica aquele sentimento de que, nossa, eu tenho que aderir a isso, eu tenho que aprender a usar isso, porque isso vai mudar as nossas vidas. Pode ser. E pode não ser tudo isso. A gente ainda está no meio desse jogo. E a gente não está jogando esse jogo como protagonista. Essas soluções que nós escolhemos são soluções produzidas por outras áreas do conhecimento. A computação, a engenharia, as tecnologias e por aí vai, né? Nós temos acesso apenas ao ponto final daquilo e alimentamos também, treinamos, né, esses modelos de aprendizado de linguagem profunda, entre outras coisas, né? Então, vejam que o emprego da IA para satisfazer as nossas demandas também tem sido utilizado como mais um catalisador para essa inevitabilidade, esse produtivismo e por aí vai, né? Há uma ubiquidade, uma onipresença da IA no noticiário, um sentido de urgência, como eu falei, do mundo atual, essa inevitabilidade, uma forma de você, um tecnosolucionismo, né? Vamos ter soluções para tudo. Será
Tá? Será que na pesquisa que nós desenvolvemos, nós poderemos usar a inteligência artificial em todos os processos? Em quais processos? Quanto poderemos usar? E aqui eu quero lançar 4 perguntas para que a gente possa se fazer, que a gente tenha respostas fáceis, mas para que a gente se faça sempre, né? Quanto de IA nós queremos usar nas nossas pesquisas? 2. Quanto de IA nós conseguimos utilizar? Quais etapas, por exemplo? 3. Quanto de IA nós deveríamos utilizar? E uma quarta pergunta, que é: quando nós usamos as IA, quem está no comando? Quem está a serviço de quem? Né? Nós estamos ajudando a treinar aquilo e o que colhemos de benefícios é o suficiente para esse tipo? Nós estamos contribuindo, por exemplo, para um sistema que ignora direitos autorais de jornalistas, de artistas, de criadores, de intelectuais. São aspectos que a gente precisa pensar e discutir enquanto área, enquanto pessoa e enquanto área. Nós precisamos e nós podemos, como área da ciência da comunicação, jogar um papel diferente. Essas 4 perguntas ajudam a gente a pensar em quê? Em limites para a adoção desse conjunto de tecnologias que são não só fascinantes e assustadoras, mas elas são principalmente o quê? Inéditas na nossa história. Nós nunca tivemos acesso a tecnologias que fossem tão disruptivas, que fossem tão transformadoras dos nossos processos de produção, recepção, interação e por aí vai. E por que nós devemos fazer essas perguntas? Olha, para reafirmar a nossa humanidade. Sim, né? A nossa espécie sempre lançou perguntas ao longo da sua história, né? E é esse comportamento que nos trouxe até aqui, para bem e para mal, né? Seja por mera curiosidade ou para atender alguma inquietação genuína. Nós sempre nos perguntamos e fazer essas perguntas nos trouxeram até aqui. Não só a ensaiar respostas, mas inventar modelos explicativos, a formular esquemas de explicação, entre outras coisas. As coisas começam, o nosso trabalho como cientistas, como pesquisadores e pesquisadoras, começa com perguntas. Então, fazer essas perguntas em torno do produtivismo, do sentido de urgência, da inevitabilidade, da forma inescapável de agir com a IA, tudo isso é necessário. E tudo isso tem um aspecto que não é meramente metodológico, mas também é ético dentro da área da nossa pesquisa científica, né? Daqui para frente, como é que vai ser? Né? Olha, bem, é necessário que a gente, como ciência social aplicada, a área da comunicação, precisa reforçar o coro das humanidades. Por isso que eu comecei falando do Fórum do Que-Sabe, né? Nós precisamos cavar um espaço nessa discussão da integridade na pesquisa no Brasil, para buscar o que é um modelo justo, adequado, apropriado e funcional também para as humanidades. Segundo aspecto, como área do conhecimento, a comunicação, ela junto com a ciência da informação, né, que faz parte ali do nosso hub, precisa revisar o seu modelo de avaliação. Nós precisamos rediscutir o que nós queremos avaliar. Precisamos discutir isso. E eu sei que já tem muita gente fazendo isso. E nós não podemos parar de fazer isso, tá? Nós precisamos discutir a nossa relação com o tempo e a produção, os resultados daquilo que fazemos, dos impactos que geramos, daquilo que contribuímos para a sociedade. Outro aspecto, quem sabe, é claro que tudo isso cria uma agenda difícil, né? A gente tem que fazer tantas coisas, a gente tem que discutir o nosso uso de IA, discutir a maneira como a gente se avalia, falar um pouquinho sobre como a gente produz pesquisa científica no Brasil e os nossos protocolos éticos. Tudo isso é inadiável e tudo isso precisa ser feito ao mesmo tempo. Não há uma precedência de uma coisa para outra, né? Eu sei, é uma agenda repleta, é uma agenda complicada, todos esses compromissos nos parecem importantes, nos dá uma sensação também
de ansiedade profunda, mas a gente não pode ficar congelado, né? Nunca foi fácil para os humanos, né? E nós precisamos fazer isso enquanto área. Eu penso que há muitas coisas para serem feitas, há agendas complementares que precisam ser pensadas, e um pouquinho dessas ideias e de provocações que eu queria contribuir para essa mesa. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todas as pessoas e estamos aí. Obrigado. Muito obrigado, Rogério. Acho que traz um conjunto de elementos em tão pouco tempo, né? Porque daria para abrir cada caixinha dessa, desde a resolução para as humanidades, como isso funciona nos comitês de ética, a pesquisa das nossas universidades, até a questão da inteligência artificial, que acho que é o terceiro ou quarto evento que a Intercom organiza que eu estou participando, que é essa discussão está ali demarcada bastante, né? A discussão do presente, mas também a discussão do futuro. Então, agradeço bastante também essas considerações. E aí, né, já dizendo, né, quem quiser fazer mais perguntas, ao final a gente vai abrir um espaço também. E aí, dito isto, né, convidar aqui a professora Márcia Guena, que é diretora cultural da Intercom, para fazer a apresentação. E a gente escolheu, né, Cristiane e eu, quando pensamos na mesa também, a importância de trazer aplicações ligadas às questões de ética no lidar com a sociedade, com a comunidade. E aí a Márcia desenvolve produções, projetos de pesquisa, extensão, atuação social bem interessante. Quando estava inclusive no Pensacon, né, num desses eventos que falava-se sobre inteligência artificial esse ano. E aí convidei, então fico muito feliz, Márcia, de tê-la aqui conosco também. Fica à vontade. Obrigada, Anderson. Então, queria cumprimentar todas as pessoas presentes, agradecer aí o convite, agradecer a Cristiane e aí a parceria com o Rogério e o Josenildo. Eu sou uma mulher preta, a pele não tão retinta, faço essa descrição para as pessoas com baixa visualidade aí, né? Tenho cabelos crespos na altura do ombro, uso óculos, tenho uma estante atrás de mim, com menos livros do que eu gostaria, e estou usando uma blusa estampada e um batom vermelho. Então, quando eu pensei nessa mesa, imediatamente eu pensei no conceito de ética, né? Ou que ética a gente busca, que ética a gente tem defendido, tem exercido, e muito em função do que eu tenho pesquisado, né? Eu tenho pesquisado povos de terreiro, comunidades quilombolas, pesquisas sobre a população negra do Brasil, sobre, de uma certa maneira, também a população indígena. Então, eu fico pensando que ética é essa, né? Essa grande questão que eu trago hoje, como é que a gente consegue refletir a presença desses povos na comunicação em suas diversas dimensões, né? No mercado de trabalho, na realização de pesquisa de campo, na discussão teórica, como é que a gente tem inserido as chamadas maiorias minorizadas, né? Como bem coloca aí o Richard Santos. Então, é a partir daí que eu quero falar um pouquinho com vocês, né? Inicialmente, lamentar o assassinato dos jornalistas na Palestina, né, esse genocídio que a gente tem tentado denunciar, tentado interferir, sem muito êxito, né, sem conseguir interferir nesse grande episódio da nossa história internacional. Lamentar também pelos conflitos no Congo, e da falta de cobertura das mídias sobre esse conflito, né, tão pouco visibilizado, que já causou o deslocamento aí de mais de 400 mil pessoas, com episódios diferentes de violência, genocídio, estupro, mortes sistemáticas. A gente precisa olhar para a África, né, nesse sentido.
E aí a pergunta, que ética nós queremos, né? E eu penso que tem que ser uma ética expansiva, que leve em conta todos os elementos da vida. Por isso eu resolvi trazer a discussão sobre o bem viver, né? O bem viver, ele tem sido pauta de vários movimentos, movimentos negros, movimentos indígenas, e por isso eu compartilho aqui a tela com vocês, para trazer a imagem da Marcha das Mulheres Negras, que está sendo organizada, a segunda Marcha das Mulheres Negras. Essa marcha reuniu cerca de 100 mil mulheres com o tema do bem viver. E as mulheres negras retornam de novo com o tema bem viver e agora com o lema por reparação e pelo bem viver, né? E por que o bem viver? E a gente vai relacionar isso com a comunicação, né? Tem um texto muito interessante da Amélia Gonzalez, citando, analisando o livro Bem Viver, do Roberto Costa, e está lá no portal do Guelé 10, em que ela faz uma discussão muito interessante da origem do pensamento, do bem viver, né, que é um conceito indígena, e que traz muitas contribuições para o nosso viver, para o nosso cotidiano, se relaciona com a perspectiva ambiental, se relaciona com essa discussão da IA também, né, porque a gente está em jogo, digamos, as concepções de verdade, né, e o bem viver vai falar disso, né? Então, pensar de onde nasce a gente sabe que o Equador e a Bolívia, eles incorporaram o conceito de bem viver na sua Constituição, né, o que é um fator muito importante para agregar os povos indígenas daquelas regiões, né? Então, o bem viver não é somente uma ideia, na verdade, não é uma ideia de desenvolvimento alternativo, mas como uma alternativa para a construção de um Estado plurinacional, participativo, Caíram os dois a montanha. muito sentido falar no Estado plurinacional, porque nós somos um país pluriétnico, que assim se considera, né, quando inaugurou a tentativa de firmar a democracia racial, que a gente tem aí o Gilberto Freire, o grande símbolo desse pensamento, mas que ele vai sendo desconstruído. O Estado plurinacional é o contrário disso, né? Se propõe uma alternativa que exige autonomia, uma economia sustentada, baseada nos princípios da solidariedade e reciprocidade, parece muito com o conceito do Ubuntu africano, né? O objetivo de construir um sistema econômico com bases comunitárias, uma economia que permita a satisfação de necessidades sem comprometer as possibilidades das gerações futuras, ou seja, que não gira em torno do consumo, uma desconstrução do que o capitalismo tem nos impulsionado hoje, né? O bem viver se aproxima da ideia de um futuro comum, né? Os padrões de consumo do bem viver olham para o longo prazo da sustentabilidade, desencorajam esses padrões de consumo e incorporam eles dentro dos limites ecológicos possíveis da Terra.
importante construir uma soberania alimentar para o mundo camponês, para o mundo urbano. Então, ele vem acompanhado de um processo político de participação plena, de forma que a gente consiga construir contra-poderes, as necessidades humanas fundamentais podem ser atendidas desde o início, durante todo o processo de construção do bem-viver. Pessoas e comunidades podem viver a construção desse bem-viver num processo auto-independente e participativo. Então, o conceito traz um conceito fundamental que é de um crescimento permanente e possível. O lema é melhor com menos pode ser adotado nessa dimensão. O bem-viver pensa nessa harmonia dos seres humanos como uma possibilidade, essa convivência que a gente elimine essa ideia de ameaça de um ser humano para o outro. Surge dessa força do bem comum, privilegiando esses sistemas naturais, sociais. Então, assim, é uma proposta de outro mundo, de outra construção. A gente pode olhar para o bem-viver. Ele nasce nas comunidades indígenas da América Latina e é incorporado por vários movimentos, inclusive o movimento das mulheres negras, que eu trouxe para vocês agora. E é importante lembrar que até foi bom o Christopher Led estar aqui na mesa. Tem um autor, o Clifford Christian, que está na revista Comunicação e Sociedade, e um número especial que eu usei bastante, Rogério, em que ele traz o conceito de bem-viver, traz o conceito de Ubuntu para pensar nessa ética comunicativa, porque é uma ética de horizontal, de partilha, e que a gente tem falado isso, inclusive, em metodologias, como a gente transfere essa ética para o nosso método de pesquisa, para o nosso método de escuta, essa horizontalidade necessária das várias pessoas que a gente se debruça, que a gente vai a campo pesquisar, olhar, essa redução da nossa arrogância como pesquisadores da universidade. Então, é importante trazer isso, porque é a partir daí que a gente começa a pensar a comunicação. Então, como discute o Muniz Sodré, a comunicação, ela hoje tem andado de mãos dadas com os processos de financiarização, com o consumo, com a produção exacerbada, principalmente através dos processos algorítmicos, com aprofundamento da inteligência artificial e os mecanismos sofisticados de consumo, em que parte do produto somos nós. Então, como construir uma comunicação a partir da ideia de bem-viver? A gente tem discutido, quando eu falo a gente, é porque nós temos o grupo de pesquisa Recados, que é Hierarquização Racial, Comunicação e Direitos Humanos, e também o grupo da Intercom, onde a gente tem trazido as bases do pensamento, as bases do bem-viver, as bases do pensamento decolonial e contracolonial, ainda que haja divergências conceituais aí, mas é sempre bom trazer Nego Bispo e essa dimensão que ele traz desse homem inteiro na natureza, desse homem que convive com as outras formas de vida em igualdade, um princípio importante para se pensar. Então, a gente passa a discutir a necessidade, a partir do bem-viver, a partir dos conceitos que abarcam esse pensamento afrodiaspórico, decolonial, discutir a necessidade da expulsão planejada do racismo e seus tentáculos da comunicação. Eu e a professora Séries trabalhamos com esse conceito da expulsão programada do racismo da comunicação,
E aqui eu apresento um pouco do que é isso para vocês. Essa foto foi feita por mim na Marcha das Mulheres Negras em 2015 em Brasília, e devo repetir esse ano porque nós estamos mobilizadas, fazendo comunicação para a marcha, né, com várias jornalistas, mulheres envolvidas nesse processo. Essa é outra imagem da marcha de 2015. E pensando nessa lógica do bem viver, na importância de um Estado plurinacional, de uma comunicação plural, é importante a gente destacar o papel que tem tido a comunicação feita por indígenas e para indígenas, a exemplo da Rádio Iambê, né, uma rádio, a primeira rádio web do Brasil, né, e nesse agosto, eles lembram que é o agosto indígena, né? Lembrando quando a celebração é trincheira na América Latina e no mundo, e trazem aqui nesse artigo os vários números da presença indígena na América Latina e as várias lutas que têm sido travadas ao longo da história da ocupação das Américas, né? Esse é uma publicação, resultado de uma tese de doutorado muito interessante, que fala sobre etnomídia indígena, configurações de vozes de uma demarcação multicomunicacional cidadã e descolonizadora no Brasil, em que a autora Raquel Carneiro vai falar da pesquisa que trabalha com a tessitura de vozes indígenas para a compreensão do conceito de etnomídia indígena a partir de marcas históricas e contemporâneas desse fazer político-comunicacional, elaborado e vinculado exclusivamente por sujeitos comunicantes indígenas. Então, uma referência bacana para conhecer essa dimensão. Nós temos visto nas redes sociais uma intervenção de pessoas e grupos indígenas muito ativa, demarcando esse espaço comunicacional a partir de uma perspectiva dos povos indígenas, dos interesses, de suas pautas, de suas reivindicações, das suas formas de organização. Temos outras referências também importantes para pensar a ética na comunicação a partir da perspectiva preta, né? E por isso tem sido lançados no país manuais de redação ou reflexões de como a mídia deve tratar a temática racial. Eu trago o exemplo aqui do manual de redação do jornal da plataforma Alma Preta, né? Então, foi desenvolvido para suprir duas demandas compartilhadas por gerações de jornalistas e comunicadoras negras: o desejo de reunir os aprendizados da população negra ao longo da história da imprensa e a criação de paradigmas para servir de norte para as práticas da mídia negra. Esse trabalho do Alma Preta é uma referência importante para a prática jornalista, para a construção de discurso, inclusive acadêmico, porque traz conceitos caros, né, para a população negra. E esse documento, Subsídio para a Elaboração do Plano Nacional de Comunicação Antirracista, foi elaborado por vários grupos de pesquisa e também da sociedade civil organizada, a pedido do Ministério da Igualdade Racial, não a pedido, mas eles lançam uma plataforma para implementar a comunicação antirracista e sugerem nós enviamos contribuições. O GT da Intercom enviou a sua contribuição junto com várias outras entidades, e isso foi sistematizado por Thaís do Instituto Sumaúma, num documento muito bacana, né? Está disponível se alguém tiver interesse. Discutiu várias questões, inclusive inteligência artificial, destacando a questão do racismo algorítmico, né, que tem causado exclusões
gigantescas na produção de sentido nas redes sociais, na internet, e tem deturpado também a forma como a imagem das pessoas negras, indígenas, são representadas nas redes sociais, né? É uma discussão longa aí que vale outra mesa e tem mesa para discutir isso, né? Então, a partir dessa perspectiva da ética e como a gente trata essas populações a partir da perspectiva afrodiaspórica e decolonial, eu publiquei recentemente na revista Esta Prensa esse artigo, As Palavras Têm Força, a Africanidade e a Fabulação para a confirmação de uma comunicação antirracista. Então, a gente trabalha com 4 autores, 2 autores e 2 autoras, né? Trabalhamos com o conceito de Guerra das Eliminações, de Negro Bispo, Fabulação Crítica de Said Hartmann, Português de Lélia Gonzalez e Dobra da Linguagem de Luiz Ufino, né? Que Luiz Ufino trabalha com a pedagogia das encruzilhadas, trazendo toda a mística do pensamento iorubano ou da conformação do pensamento das religiões de matriz africanas para repensar metodologias, né? Então, é a pedagogia das encruzilhadas. Então, aqui nesse artigo, eu trouxe esse artigo porque aqui a gente está discutindo produção de sentido. Como é que a gente produz sentido a partir de outras referências? A exemplo do português, que ela vai falar da língua a partir dos vários falares que incluem o falar da população negra, com a organização da linguagem, né, como bem lembra a professora Ieda Castro da UNEB, das influências banto e urubá na linguagem, que faz a gente falar problema, e que muitas vezes não, na maioria das vezes, provoca exclusões das pessoas dos vários espaços sociais, né? Exclui de emprego, exclui da universidade, da sala de aula e por aí vai. Então, esse artigo eu gosto bastante porque ele está ligado à produção de sentido a partir desses referenciais, né? Afrodiaspóricos e decoloniais. E aí, para falar em que a gente tem feito uma observação diária de como a mídia independente negra e indígena e a mídia corporativa tem tratado os temas étnico-raciais. Agora nós estamos trabalhando com uma plataforma de busca, né, o Bussumo, que tem ajudado facilitou um pouco esse trabalho, mas requer cuidados, porque também provoca exclusões essa plataforma, né? Então, nessa busca desse discurso que a gente tem percebido. E aí, eu fiquei feliz de estar aqui nessa mesa, porque a gente traz o Josenildo Guerra para a discussão, traz o Rogério, né, traz o Rothberg, porque a gente trabalha com enquadramento e análise do discurso, mas a gente chega a algumas conclusões ainda prévias, né, apesar de 2 anos, mas mostrando como as coberturas são episódicas, como o tema étnico-racial ele é pouco contextualizado e permite pouca compreensão. Há um crescimento das fontes negras nos jornais, na imprensa corporativa, porém, com poucos especialistas contextualizando as questões, né? Então, se você um caso clássico como o assassinato do Floyd, mas a imprensa não contextualiza ou contextualiza pouco tudo que envolve a morte de pessoas negras, né? No caso de Floyd foi uma exceção em alguns veículos que trazem
o racismo estrutural e suas consequências, mas em muitos você tem apenas a morte, o caso pontual analisado, né? A ausência de fontes indígenas e pouca especialização sobre os temas tratados, né? Então, esse tem sido um pouco a nossa busca, né, de pensar o racismo na comunicação e como as populações afro-indígenas têm sido tratadas, como têm contribuído negativamente na produção de sentido sobre a complexidade desses grupos étnico-raciais, né? E a gente compreende tudo isso a partir da concentração do poder midiático, né? E isso foi transferido de um lugar para outro, né? O que a gente pensou que ia ser um grande momento de alavancagem da democratização da mídia, né? Que a internet se tornou outro monopólio que precisa de regulação, de controle, mais de regulação do que de controle, né? É importante frisar isso. Então, a gente tem a importância do projeto de lei 2630, que cria a liberdade, a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet, essa nossa grande militância, né, que essa lei se concretize na sua plenitude para que a gente consiga pensar em tudo isso, né? Consiga repensar a desinformação, que é um dado, mas com alguma regulação, algum poder de interferência, que a gente consiga combater o racismo, os racismos na algoritmo e seus desdobramentos, né? E para pensar essa presença das populações afro-indígenas na comunicação, no jornalismo, é importante a gente olhar para as estatísticas e saber que essa ausência marca a escolha de pautas, marca a escolha de fontes e todos os desdobramentos que isso representa, né? Então, a gente tem esse perfil racial da imprensa brasileira, né, que foi realizada em parceria com jornalistas e CIA, o portal de jornalistas, Instituto Corda, Rede de Projetos e Pesquisa IMAX, 20,1% dos jornalistas, dos profissionais de imprensa se autodeclaram pretos e pardos, 98% dos jornalistas que se declararam pretos e pardos consideram que os profissionais de imprensa negra enfrentam mais dificuldades em suas carreiras do que os colegas brancos. 61,8% das pessoas brancas ocupam cargos gerenciais nas redações. E 60% dos negros ocupam cargos operacionais, né? Então, você tem uma discrepância física da presença de pessoas negras nas redações, o que implica em como você olha o mundo, em como você escolhe pautas, em como você escolhe fontes, né? Nós fizemos uma pesquisa na Intercom também sobre a produção relacionada à temática racial de 2008 a 2022. E o que a gente percebeu foi que na Intercom Júnior a temática só aparece em 2006. As divisões temáticas e núcleos temáticos na Intercom, elas não tinham inicialmente essa temática racial. Há uma dispersão nos temas, né, que a gente consegue reverter um pouco com o GP, com a constituição do GP. E aqui o gráfico apresenta como essa temática ela vai crescendo ao longo do tempo. Então, a gente tem em 98 aqui uma produção muito pequena, isso aqui é de 0 a 60 é número de artigos, quando o total de artigos da Intercom, vocês vão ver no próximo gráfico, é perto de 1.500. Então, a gente tem um crescimento a partir de 2015, mais especificamente,
que para nós é muito reflexo da política de cotas nas universidades públicas, né? A partir do momento que pessoas negras entram na universidade, você tem a mudança do interesse, né? O que eu pesquiso, que tema eu vou pesquisar, que fontes eu vou utilizar, ainda que esse percurso não seja fácil, né? Então, aqui é um pouco a linha histórica, com o número de artigos e a proporção. Então, a gente sai de 0,6 para 4,5 em 2021, né? E aqui em azulzinho é a produção de artigos com a temática racial, né? Márcia, perdão, já passou um pouquinho dos 25 minutos. Vixe Maria, estou fechando aqui. Então, vou dar um salto aqui, só para falar para vocês desses caminhos possíveis, né? Então, a gente tem a ideia de um ativismo propositivo, né? Tendo como marco aí a luta do movimento negro e indígena para a garantia de constitucionais, em 88. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, a primeira Conferência de Comunicação de 2009, que estabeleceu a CONFECOM, que discutiu essas temáticas, ter uma postura decolonial, de combate à colonialidade do saber, do ser e do poder, né? E somar com as entidades que lutam pela democratização da comunicação. E a ética como fator central, né? Respeitando aí as diversidades filosóficas e tornando esse espaço da comunicação um espaço plural, em que você consiga incorporar nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, não só a pluralidade de vozes, mas a autoria dessas vozes nas suas pesquisas, porque são eles as pessoas que nos proporcionam estas visões de mundo. Tá? Muito obrigada. Nós quem agradecemos. Acho que a gente começa com a discussão do Rogério, né, sobre a necessidade de conselhos de pesquisa, de ética na pesquisa olharem, né, para a especificidade das ciências humanas, sociais aplicadas. Eu acho que a tua apresentação, Márcia, mostra que é ainda mais relevante considerando que mesmo as questões étnico-raciais, as questões dos povos indígenas, né, quando você mostra que os dados relativos à representação e maior quantidade de fontes de pessoas negras aparecem, mas em compensação os povos indígenas continua sem aparecer. Mostra que tem um longo caminho dentro dessas ciências. Imagina num cenário que se olha para a pesquisa e se olha para a profissão partindo dos elementos éticos da biomedicina e de outras áreas, né? Então esse caminho fica ainda mais longo e mais demorado para temas que são urgentes, na verdade, há séculos, né? Não são urgentes há décadas como os que você apresenta. Então, muito obrigado pela sua apresentação. A gente já segue para o Josenildo para continuar nessa trajetória, pensando também do ponto de vista profissional da comunicação. Obrigado, Josenildo, pela presença. Boa tarde a todos. Também queria agradecer a Intercom, a Socicom, o Anderson, a Cristiane pelo convite, cumprimentar o Rogério e a Márcia pelas excelentes exposições, trazendo temas, né, que parecem tão diferentes, mas são questões extremamente importantes para o nosso campo, para a nossa reflexão. E a minha abordagem aqui, ela vai ser também muito em função do que eu trabalho, dos desafios que eu enfrento na minha jornada, e que eu falei, bem, já que me chamaram, eu vou compartilhar aqui, chorar minhas pitangas com o pessoal, para poder compartilhar um pouco das dores que eu sinto quando eu reflito sobre ética nos temas que eu pesquiso. Eu trabalho com avaliação de qualidade e com pesquisa aplicada. A minha lógica de pesquisa é a seguinte: eu produzo métodos de avaliação de qualidade, produzo diagnósticos, isso aqui está funcionando bem, não está funcionando bem, pode melhorar.
então eu penso um resultado melhor. Então, ali a pluralidade, e a gente busca soluções editoriais e soluções tecnológicas que visam dar um ganho de qualidade nessas áreas que a gente avalia, né? Desenvolvemos protótipos, enfim, gastamos muito tempo pensando essas soluções, como mensurar, como aplicar essa mensuração no planejamento, como implementar esse planejamento num processo de produção, ainda que prototipado. É essa um pouco a minha caminhada. E nessa caminhada, os parâmetros éticos, eles aparecem de um modo fundamental, porque todos os principais requisitos jornalísticos de qualidade com os quais a gente trabalha, eles vão incidir fortemente em referências éticas. Então, por exemplo, a noção de verdade, pluralidade, elas vão servir como referência que vão denunciar, em alguns casos, a falta de pluralidade ou a falta de imparcialidade, por exemplo. E o nosso desafio vai ser como a gente pode pensar uma cobertura plural, uma cobertura que amplie as vozes de modo mais equânime, equilibrado possível. Josenildo, você me escuta? Não sei se ele caiu só pra mim. Deixa eu ver aqui. Ah, caiu também. Caiu também para mim. Ah, show. Caiu também. Voltei? Voltou, agora sim. Está falando dos parâmetros éticos que constituem as pesquisas para os parâmetros de avaliação. Eles estão na base dos parâmetros de avaliação. Então, noção de verdade, noção de pluralidade, que vai demandar imparcialidade. E aí surge o dilema: como é que a gente vai trabalhar esses conceitos se esses conceitos eles não têm tanto consenso ou tanta força dentro da própria área, né? A nossa área de estudos em jornalismo, ela é muito crítica em relação a esses conceitos que estruturam a atividade, noções de objetividade, imparcialidade. O cumprimento desses princípios torna frágil qualquer processo de avaliação de qualidade. Porque para avaliar a qualidade, os conceitos, os parâmetros, eles têm de ser fortemente consensuais, ou o mais possível consensual. Porque senão eu avalio com um critério e você vai dizer: esse critério eu não concordo com ele, portanto sua avaliação de qualidade não me serve para nada. Esse é o problema de se trabalhar com critérios que são passíveis de questionamento. E a nossa área é curiosa, porque tem algumas coisas dessas que eu separei aqui, por exemplo, a própria noção de imparcialidade. A própria noção de imparcialidade, se você pegar alguns manuais, como o manual da BBC de Londres, Deu uma travada de novo quando estava falando do manual da BBC como exemplo, pelo menos aqui. Você consegue me ouvir, Josenildo?
Acho que é uma instabilidade da internet dele, né? Acho que agora foi isso. Esperar mais um pouquinho pra ver se ele volta. E aí pedir, né, se alguém tiver algum comentário, quiser fazer pergunta pro Rogério e pra Márcia, pode se inscrever pelo chat, dizendo que vai querer, que a gente já, quanto possível, montar a primeira rodada, a gente já deixa pronto ali. Se não quiser abrir o microfone também, pode colocar no chat, que aí eu faço a leitura e pergunto, que aí quando o Josenildo Oi? terminar, a gente faz uma rodada já. Ei, voltei? Pronto, voltou. Você estava falando do exemplo da BBC. Isso, da BBC, então, afirma o conceito que ela tem de imparcialidade. Aí você vai para o Código de Ética dos Jornalistas. O jornalista deve ouvir sempre o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística. Portanto, reafirma o princípio da imparcialidade para você ouvir as diferentes vozes. Aí vai a justificativa da PEC do diploma, né, na luta da FENAGE para restabelecer o exercício do diploma por exercício da profissão. Aí diz o seguinte: a principal atividade de um jornalista é a apuração criteriosa dos fatos, que são então transmitidos à população segundo critérios éticos e técnicas específicas que prezam pela imparcialidade e o direito à informação. Isso exige formação e estudo em profissionalismo. Então, portanto, no campo da prática profissional, o conceito de imparcialidade, ele volta e meia, ele é trazido, né, como referência de boa conduta profissional. Mas aí tem os estudos, né, que são críticos em relação ao próprio conceito. Então, a primeira crítica, as críticas são comuns, todo mundo vai se lembrar. Eu estou querendo exatamente fazer o contraponto aqui para a gente poder entender essa dissociação em que a gente tem de referências éticas e de fundamentação conceitual acerca da validade desses princípios, né? Então, diz lá, a impossibilidade de uma ação humana livre de valores e posições, o que resulta que sempre haverá um lado do qual o jornalista estará. Uma outra visão é que essa visão de imparcialidade, ela se baseia numa concepção consensual da sociedade, né, no qual toda contestação, desacordo ou conflito de interesses pode ser reconciliado pela discussão, sem recurso ao confronto ou à violência, que é do Stuart Hall, daquele artigo do livro do Traquina. E, por fim, uma conduta técnica de ouvir os dois lados é mero procedimento formal para simular a imparcialidade, mas que não tem um efeito real de promover a pluralidade pelas razões acima. É um pouco a aplicação da noção do objetivo estratégica da Guilherme. É esse um pouco o cenário que eu gosto de destacar. E por que eu destaco isso? Porque quando eu trabalho a qualidade e a pesquisa aplicada, ela busca oferecer soluções a problemas práticos. E toda solução que a gente apresenta, segundo o método que eu aplico para as minhas pesquisas, ela tem de articular 7 diferentes dimensões. A dimensão teórica, a técnica, a processual, a tecnológica, a sustentabilidade, a accountability, que é prestar contas, demonstrar eficácia, e a ética. A ética é uma dimensão que atravessa todas as outras no âmbito da pesquisa aplicada, porque nenhuma solução que eu venha a oferecer, ela pode violar parâmetros éticos da profissão e da sociedade de uma forma geral. Então, é o compromisso de que uma solução desenvolvida num processo de pesquisa aplicada, ela seja capaz de ser validada eticamente, porque se ela não for validada eticamente, não há razão para ser aplicada. E, exatamente, então, ela tem que ter uma fundamentação teórica, de que aquele princípio tem uma determinada aplicação, tem que ter uma viabilidade técnica, uma viabilidade processual, uma viabilidade tecnológica, porque não adianta a gente afirmar um princípio se ele não pode ser implementado nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista processual, nem do ponto de vista tecnológico. A dimensão ética afeta a sustentabilidade, porque eu não posso obter fontes de financiamento
que firam valores éticos ou que colocam em risco a ética. E a accountability por si, ela é uma atitude ética em demonstrar que você entrega o resultado que você está oferecendo aos seus leitores e à sociedade. Então, nesse desenho que eu faço aqui, eu procuro demonstrar, pelo menos no âmbito do desafio que eu me coloco enquanto pesquisador, é validar todas as minhas soluções teóricas, pragmáticas, pessoais a partir de parâmetros éticos. E nesse movimento também, obviamente, discutir sobre a validade em si dos próprios princípios éticos, como que eles podem ser aplicados de modo a gerar os resultados que se pretende com a sua aplicação. Então, o dilema que nós temos é esse que eu tentei esboçar e que eu espero ter sido minimamente claro, no sentido de dizer como que nós temos uma perspectiva prática profissional que pode nos metodológica para análise de diversidade, caminho, e nós temos reflexões teóricas que tensionam esse caminho, que questionam de modo que na docência como é que você ensina alguém a fazer uma cobertura plural, se esse princípio ele pode ser objeto de questionamento. Na prática profissional, como é que a gente diz que a imparcialidade é um aspecto fundamental e que se aprende na formação profissional e depois vai dizer que ele não existe? É essa tensão que me coloca. Bem, eu sinto a necessidade de superar esse impasse, porque as minhas pesquisas dependem disso. Se eu não consigo uma lógica de aplicação, de solução editorial e tecnológica que respeite parâmetros éticos, a minha solução vai ter nenhuma viabilidade. Então eu preciso encontrar formas de entender esses princípios e como eles se aplicam. E esse tem sido também o meu desafio, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista aplicado. Nessa discussão, por exemplo, sobre imparcialidade e a pluralidade, que fui ilustrando essa minha fala aqui, mas que poderia ser, por exemplo, com o princípio da verdade e da objetividade também, nós temos uma situação, na minha avaliação, diferente daquela do ditado popular. O ditado popular fala que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Nesse caso aqui, eu acho que todo mundo tem uma parcela de razão nessa história. Tanto a dimensão profissional em defender os valores, quanto as críticas que são feitas aos valores não são, obviamente, críticas desprovidas de sentido. Elas têm seus fundamentos. E o esforço é tentar entender como essas divergências podem, na verdade, apontar para diferentes aspectos do problema, de modo que a gente possa entender precisamente o que a imparcialidade demanda de nós, ou quer nos entregar, de outras questões que, embora sejam relevantes, não necessariamente afetam o conceito em si. É um pouco esse o movimento que eu faço. Mas por que a minha preocupação com a imparcialidade, com a pluralidade, ela se reveste desse peso, por exemplo? Porque nós vivemos numa sociedade hoje, além do fato de estar altamente polarizada, em que todos os atores políticos têm seus canais de comunicação direta com seus públicos. Então, todos os atores têm suas mídias sociais, através das quais contam suas versões livre e desimpedidamente para a sociedade. E a pergunta que eu faço é: quem é que vai fazer o contraponto a esses argumentos? Quem é que vai pontuar e pedir esclarecimentos e demonstração acerca da consistência desses argumentos, como se faz em entrevistas, por exemplo, em reportagens, em que você tem muitos temas? O lugar do jornalismo é esse.
o jornalista tem que se credenciar a ser esse mediador do debate público, capaz de ser reconhecido como aquele que pode ouvir e que pode dar voz aos diferentes sujeitos envolvidos no conflito. Se nós não assumirmos esse papel, que é um papel clássico do jornalismo, eu trabalho nas minhas disciplinas de ética com um texto clássico, lá para o pronunciamento da liberdade de expressão da Comissão Hutchins, que funda, digamos assim, a responsabilidade social da informação, e que ele fala exatamente isso na década de 40 do século passado. Esse lugar clássico do jornalismo, que é as sociedades democráticas, ele é essencial para ele construir e proporcionar um ambiente de discussão de situações potenciais de conflito que são permanentes em sociedades democráticas. Então, se nós abrirmos mão desse papel, quem é que vai ocupar esse papel no âmbito do debate público, na esfera pública? Porque cada ator político quer falar de modo confortável para as suas audiências, sem ser questionado, sem ser tensionado, sem ouvir um contraditório. E o jornalista é esse ator que vai implementar esse movimento, com isso a tentar qualificar o debate público. Então é esse o contexto um pouco mais amplo também que me preocupa e me faz pensar na relevância desse tema. E aí, nessa sociedade que a gente está, nós temos, em termos de pluralidade, dois cenários, a pluralidade externa e a pluralidade interna. A pluralidade externa, que é a existência de múltiplos canais de expressão. Eu acho que as mídias sociais hoje são um exemplo, embora sejam monopólios, também, que pelos seus algoritmos potencializam certos discursos e silenciam outros, mas enfim, nós temos várias oportunidades para os vários sujeitos exercerem sua liberdade de expressão. Então nós temos um ambiente no âmbito da pluralidade externa, aberto para que os diferentes atores tenham seus canais de comunicação direta com a sociedade. Essa condição é muito boa, mas ela tem um problema, que ela não favorece muitas vezes a interrupção. Às vezes os atores falam e não escutam. Isso gera um ambiente em que o debate não acontece. É aquela conversa de surdos, todo mundo fala e ninguém escuta. E temos um outro cenário da pluralidade, que é a pluralidade interna, que é um ambiente editorial, que deve ser orientado pela noção de parcialidade, a capacidade de acolher os diferentes atores envolvidos no conflito, no qual há uma abertura, ou uma tentativa de abertura, ou uma possibilidade de abertura para as diferentes posições se expressarem por meio da mediação jornalística nos conflitos que estão em pauta. Então, essa pluralidade interna, que no meu caso se constitui um objeto específico de pesquisa, que eu desenvolvo métodos de avaliação de pluralidade e desenvolvo também métodos de como planejar coberturas plurais. No âmbito da pluralidade interna, nós temos riscos iminentes de direcionamento das pautas para incluir e excluir atores, são riscos que a gente lida cotidianamente com isso, e risco de não cumprir a promessa, de eu anunciar imparcialidade, de anunciar pluralidade, mas na prática eu privilegio atores, privilegio perspectivas e prometo uma coisa e entrego outra. Isso faz parte do jogo, são condutas, obviamente, do ponto de vista ético, reprovadas. E que nos métodos de avaliação de qualidade que a gente procura desenvolver, a gente procura produzir evidências de que isso aconteça para eventual fazer uma crítica mais embasada. Bem, então como é que eu tento resolver essa questão? Eu tento trabalhar com alguns movimentos metodológicos, para a gente tentar restabelecer em alguma medida uma noção de imparcialidade, por exemplo, que possa ser válida, e essa noção de imparcialidade seja fundamental para a gente promover uma maior pluralidade no âmbito do jornalismo. São coisas ainda muito incipientes, e cheio de pontas soltas, mas que eu estou compartilhando com vocês aqui no esforço coletivo de a gente pensar junto.
O primeiro movimento metodológico é reconhecer o vínculo político da imparcialidade. E eu costumo dizer que a imparcialidade ela é parcial. Isso é fato inconteste. A imparcialidade é uma criação das sociedades democráticas para a mediação de conflitos. Há diferentes perspectivas que coexistem socialmente, né, e esses conflitos requerem mediadores aptos a conduzir o debate argumentativo, oferecer às partes condições adequadas de acesso, participação e tratamento, sem recurso à violência. Então, quando a gente fala de imparcialidade, nós estamos falando e defendendo, claro, a sociedade democrática, que é a sociedade na qual isso faz sentido. Porque numa sociedade autoritária, isso não faz sentido. Então, certamente, a imparcialidade ela é parcial. Ela é um conceito de uma democracia. E quem trabalha com essa imparcialidade trabalha, obviamente, sob a perspectiva democrática e, obviamente, ao estar na perspectiva democrática, uma série de outros princípios fundamentais de uma democracia, como noção de igualdade, liberdade, autonomia, né, entram nesse bolo. Né, e que, portanto, a noção de imparcialidade não significa ser imparcial em relação à discriminação, ser imparcial em relação à desigualdade. Obviamente, igualdade, né, ela é um valor fundamental a partir da qual a imparcialidade faz sentido. Então, esse primeiro compromisso é isso. A imparcialidade tem esse viés, claro, e ao contrário, é esse viés que constitui a imparcialidade um procedimento para gerenciar essa diversidade, essa pluralidade de perspectivas que existe. O segundo movimento metodológico que eu tento fazer é definir o escopo específico da imparcialidade. A gente precisa delimitar o que nós queremos com a imparcialidade, o que nós queremos que a imparcialidade nos entregue. Né? Então, quando a gente reivindica imparcialidade, nós reivindicamos que, em conflitos legítimos em sociedades democráticas, o jornalista tenha o discernimento de reconhecer as partes e de dar a elas condições adequadas de expressão. Né? Então, configura-se um conflito, e esse conflito requer uma mediação no debate público. Se coloca isso na esfera do ser lista, possível para a sociedade em sua feito em relação à possível. O jornalista é capaz de apresentar o conflito e apresentar como as partes se colocam nesse conflito. Né? E que o jornalista, no seu trabalho de ouvir, escutar e mediar, que ele também teste, confira, ponha à prova os argumentos, de modo a fazer com que os argumentos das fontes não sejam um mero tipo passados, sejam um mero de variação, de consistência, né? e aspectos similares. Então, esse para mim é o núcleo duro do conceito de capacidade. Né? Significa que a gente configurar como sendo o núcleo. Então, temos um terceiro movimento metodológico. Que é para os críticos. É distinguir imparcialidade política. Veja, que reflete valores políticos e editoriais. A definição da agenda, de qual agenda eu quero pautar para a sociedade, está no âmbito do limite da liberdade desse veículo em escolher as pautas que ele proporciona, as pautas que ele oferece. Então, está no limite da liberdade de expressão, de informação, ele selecionar as pautas que ele entende serem relevantes. É óbvio que aqui tem outro debate, que eu não vou puxar, que é a justificativa do porquê esse tema, que passa pela discussão, por exemplo, do interesse público.
Então, a escolha da agenda em si, para mim, não é um problema de parcialidade ou não. Ela é um problema de relevância. E que, como problema de relevância, ela tem que ser fundamentada e demonstrada numa discussão orientada por parâmetros de relevância. Que aí é uma outra discussão, podemos discutir também, a gente trabalha com avaliação de relevância, mas é porque eu estou focando no tema da imparcialidade. Então, a agenda, eu não posso denunciar um veículo público parcialidade apenas pela agenda que oferece. Salvo nesse caso específico, essa agenda se completa uma posição eventualmente para implementar uma ação política incompatível com o princípio. Então, eu utilizo da minha liberdade de agenda para pegar temas que são críticos, que são complicados, que são desfavoráveis para uma determinada fonte que eu quero prejudicar de forma deliberada e intencional. Então, a agenda, sim, pode ser usada de forma tendenciosa, de forma parcial, para favorecer e prejudicar. Esses limites é que a gente vai ter que discutir. Quando a agenda se constitui em algo legítimo que um veículo pode fazer para pautar o debate público, ou quando a agenda que ele oferece é uma agenda, com um viés político voltado para prejudicar ou favorecer determinados atores do jogo político. É uma questão muito complexa, mas essa diferenciação eu acho importante de se fazer. Por fim, tem uma outra variável que eu chamo a variável pelo de rato, lote, molho de tomate com pelo de rato. E aí foi um auê, houve um produto, pelo de rato. Mas o que mais causou depois discussão foi a nota técnica da Anvisa explicando a medida dela. Ela disse o seguinte: olha, os lotes de molho de tomate apreendidos estavam com quantidade de molho de tomate, estavam com a quantidade de pelo de rato acima da permitida. Aí eu pensei, peraí, como é que pode um negócio desse? Então é possível ter pelo de rato no molho de tomate? E ele falou, sim, é possível ter pelo de rato no molho de tomate. É possível ter pelo de rato, asa de barata, perna de mosquita, tudo isso que vai ter no molho de tomate. Provavelmente vai ter no café. E qual foi a justificativa da Anvisa? Essa quantidade, ela não compromete a saúde. E ela é impossível de ser extraída, lógico, então impurezas, e essas impurezas vão ser toleradas na medida em que não coloquem em risco a saúde humana. Então, a variável pelo de rato eu trago para a discussão da imparcialidade. Então, nós nunca teremos Acho que agora travou novamente. Tava ali esperando, olhando do lado, porque pelo celular dá pra ver a qualidade da internet, né? Aparece amarelinho as barras e vermelho. Vê se ele... Oi, voltou. Tá explicando... Já tinha falado dos índices do pelo de rato, enfim, do que dá pra esperar. Então, sempre vai ter uma parcialidade, digamos assim, contínua na notícia, impossível de se extrair do processo. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é perceber quando essa parcialidade extrapola o razoável e compromete o tratamento igualitário das partes. Quando é que essa parcialidade constitutiva do processo vai gerar algum tipo de desequilíbrio significativo no trabalho e ele, por isso, vai resultar em
a tendência de identificar a vírgula como o sinal evidente de que houve uma imparcialidade naquela cobertura. Então, a gente tem que desenvolver uma certa tolerância para assimilar algumas pequenas variações que não comprometam o essencial da escuta das partes diretamente envolvidas no conflito. É esse um pouco o meu quarto movimento metodológico aí para tentar entender. E aí, já a caminho do fim, eu retomo um pouco aquela discussão sobre a ética da imparcialidade e o profissionalismo. Porque o jornalismo como profissional, ele se credencia a fazer o debate público e a mediar o debate público. Como é que ele vai mediar se ele não tem uma noção de imparcialidade aplicada? Como é que os agentes Caiu novamente. Enfim, a internet. Então, só para aproveitar enquanto ele volta. Justamente nos últimos momentos. Estamos escutando de novo? Voltou. Imensas desculpas. A minha internet resolveu cair de vez aqui. A minha internet está me boicotando. Ela está sendo parcial comigo aqui, querendo me prejudicar. Mas enfim, então, eu acho que a parte caiu quando eu falei que o jornalista, como profissional, ele se coloca como mediador do debate público. E, consequentemente, ele precisa reivindicar essa autoridade moral e essa autoridade moral resulta do reconhecimento das partes que ele é um sujeito capaz de ter essa atitude de escutar a todos que participam e a dar adequadamente a voz a esses atores e o material que ele vai produzir, que ele vai publicar. Então, esse é um dado fundamental que configura também uma das competências profissionais do jornalista. Enfim, e é isso, nesse contexto em que a gente está, em que todos têm voz, um espaço de mediação como atividade jornalística é fundamental, eu considero. E a noção de imparcialidade, ela tem tanto a dimensão pedagógica, a dimensão de orientação e a dimensão de orientar tecnicamente uma conduta movida por esse nobre valor ético e ao mesmo tempo ela se constitui uma força crítica muito grande que muitas vezes a gente desconsidera. A força crítica de denunciar quando determinados atores estão sendo excluídos e não denunciar. E aí eu faço sempre uma comparação com isso. Na história recente do país, o juiz teve suas decisões reformuladas ou canceladas na justiça porque comprovada a parcialidade dele. Então, o direito não há uma noção de imparcialidade aplicada. Eu acho que nós precisamos desenvolver e encontrar também essa forma de aplicação do jornalismo para que a gente exerça esse papel fundamental que considera a atividade sociais democráticas. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Josenildo. Tem um tempinho ainda para uma rodada. A Cristiane se inscreveu. A Tiane ficou de mandar pergunta para a Márcia. Também, se puder colocar no chat, Tiane, para todo mundo, porque aí eu faço a leitura e quando ela for responder a da Cristiane, a gente já coloca a sua também. Cristiane, pode ficar à vontade. Bom, Emerson, primeiro agradecer, né? A gente sabia que ia ser uma aula da questão ética na pesquisa. E foi exatamente isso que a gente teve. Eu estou me sentindo extremamente orgulhosa da nossa escolha dos convidados. Mas para incomodar um pouquinho, né? Então, eu vou deixar a pergunta da Márcia, porque já tem aqui uma candidata, e como também sou professora de legislação ética, eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma para o professor Cristofoletti, primeiro, e depois para o professor Josenildo. Professor Cristofoletti, o senhor toca em pontos cruciais da pesquisa, né? E eu me interesso muito por isso.
Mas eu vou selecionar um, que é a tal da Plataforma Brasil, que é a questão que hoje nós somos regidos nas nossas, principalmente quando entrevistas, por uma lógica da biomédica, né, da área da saúde. E é engraçado porque eu pesquiso e também dou aula na área da medicina, comunicação para medicina. E aí eu me deparei, as minhas pesquisas com meus doutorandos, a gente tem restringido as entrevistas, porque é quase impossível conseguir manter um cronograma saudável de pesquisa com entrevistas para passar por todas as comissões e chegar até a Plataforma Brasil e ter, então, a possibilidade de uma qualificação tranquila. Então, isso eu acho que isso é um prejuízo para a nossa área imenso. Entrevista tem a ver com o que a gente faz. Mas aí eu me surpreendi que outro dia, fazendo uma pesquisa sobre a questão das vacinas junto com o pessoal da medicina, e aí novamente nós tivemos problemas, porque as entrevistas eram porque a hesitação vacinal, né, depois de tudo que a gente passou, tentar descobrir por que as pessoas ainda têm medo da vacina. E eu estou nessa parte da comunicação dessa pesquisa. E aí, o parecer que vem da comissão é tão estranho, porque todas as entrevistas são feitas online. E aí eles insistem que o entrevistado para a pesquisa assine um termo dizendo que a pesquisa não prejudicou a saúde dele, nem física nem mental. E aí é incrível, quer dizer, é quase impossível fazer uma pesquisa na hora que depois o cara já te responde que não é fácil. E responde online, ele tem que assinar um termo para dizer, não, eu não teria mente depois de ter respondido esse questionário. Então, eu não sei, Rogério, o que pode dizer a respeito? Estamos todos perdidos nessas pesquisas. E com o professor José Milton, eu queria falar sobre, eu concordo, nossa, plenamente, com os apontamentos que muito precisam. Mas eu sempre tenho ficado preocupado, porque eu acho que um pouco nós estamos perdidos na imparcialidade, na ver uma nossa mistura de opinião com informação. Eu acho que nós não podemos, a gente não pode ter opinião, a gente pode ter opinião. O problema é a gente não separa mais opinião de informação. E eu acho que isso é um ponto crucial para a nossa atividade e para a nossa possibilidade de ser imparcial. Antes de passar, deixa eu fazer a pergunta da Tiane para a Márcia, que é como ela avalia as consequências para o nosso próprio campo desse cenário de poucos estudos raciais no congresso como a Intercom, que é o maior. Eu aproveito para perguntar para a Márcia, né? Ela já me escutou fazendo isso em outro espaço, a gente está com outras pessoas aqui. Eu fiquei pensando no que o Josenildo falou, né, sobre a coisa até anotei aqui, né, dos critérios minimamente consensuais. Qual é o desafio para quem historicamente não está nesses consensos, né, na hora dessas adequações jornalísticas e de pesquisa também, né, aproveitando essa pergunta da Tiane. Aí a gente pode seguir a ordem que foi das apresentações. Eu já peço que ao final vocês façam as considerações finais, porque daqui a pouco a gente vai ter um seminário como comunicar cuidado da saúde mental como valor simbólico nas organizações nessa mesma sala, então o pessoal não expulsar a gente antes disso. Então, Rogério, pode começar, por favor. Bem, professora Cristiane e professor Anderson, eu quero agradecer mais uma vez o convite dessa mesa e a Intercom, a Socicom e a todas as pessoas que estão nos acompanhando e a oportunidade de ouvir Márcia e Josenildo falando. Tentando responder de maneira bem objetiva para a professora Cristiane. Bem, historicamente, a discussão sobre ética em pesquisa era muito recente, ela data depois da Segunda Guerra Mundial, depois das atrocidades que nós tivemos com o nazismo e todos os tipos de experimentação que a gente percebeu e que vem, né, e que a gente colhe os resultados que foram documentados. A partir lá da Segunda Guerra Mundial, é que se passou a discutir a necessidade de responsabilizar, né, parte dos regramentos que nós temos no Brasil e no mundo tentam, de alguma maneira, garantir direitos para os participantes da pesquisa e, ao mesmo tempo, resguardar que
os cientistas, que as cientistas sejam responsáveis pelos que fazem. Não é fácil fazer essa balança. E eu acho que em muitos momentos nós, no Brasil, nos perdemos, né? Esse tipo de parecer que se colhe é que muitas vezes os comitês de ética nas nossas instituições não têm assentos para as pessoas das áreas de humanas. Ou às vezes tem poucos assentos ou não suficiente para a demanda. Então, outros colegas, até abnegados, vão fazer pareceres a partir da lógica deles. E eles vão esperar que sejam atendidos cuidados, zelo ético a partir da lógica biológica e não da nossa. Daí que a gente precisa cada vez mais tensionar e garantir isso. Nós precisamos rediscutir isso. É evidente que nós não queremos jogar o bebê com a água do banho. Não. Na hora que a gente vai esvaziar a banheira. Não, a gente quer que, sim, todos os participantes estejam cobertos de direitos. Nós não temos só do ponto de vista ético, mas também jurídico. Hoje tem LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, entre outros aspectos. Então, a gente quer, sim, que a nossa prática seja também uma prática responsável, por isso que é necessário discutir. Por exemplo, nesse caso em particular, como é que será que todos os participantes de uma pesquisa serão capazes de avaliar os riscos que eles correm? A discussão de risco, a gradação de risco, nós precisamos discutir isso. Como que uma entrevista na área das ciências da comunicação pode interferir na vida de alguém? Sim, pode interferir, pode revitimizar, pode ter gatilhos psicológicos, entre outros aspectos, né? Mas nós precisamos discutir isso. Também tinha que discutir. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um prestígio. Obrigado. Deixa eu tirar aqui o eco em paralelo. Obrigado, Josenildo. Aí, repetir isso, né? A Socicom segue à disposição do Fórum de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Letras, Linguística e Artes, especialmente nessa discussão da resolução de ética, mas não só, né? Frente ao que vem acontecendo, especialmente do ano passado para cá, a gente consiga ter este espaço delimitado. Aí aproveito para agradecer também por você, professora Nélia Del Bianco, que nos provocou a montar esse fórum com essa temática também, né? Obrigado. E aí já passo para a professora Márcia, ficar à vontade para responder tanto o que a Tiane colocou, né, relativo a essa baixa quantidade ainda de discussões raciais no nosso congresso, também como você vê esses processos de mudança e o quanto essas mudanças vêm desse tensionamento desses consensos históricos construídos. Então, também queria agradecer a Anderson, a Cristiane, muito importante o tema. Bom sentar com o Rogério e com Josenildo Guerra. Falei certo? Josenildo. Eu sempre erro o nome dele. Porque eu dialogo já com vocês à distância. É interessante esse debate. Eu acho assim que, como eu avalio as consequências do cenário de poucos estudos raciais no nosso maior congresso, ainda é pequeno, porque infelizmente as estruturas raciais nos deixaram distantes da universidade, né? E do curso de comunicação, que era eminentemente branco. As cotas é que permitiram a entrada de estudantes negros na universidade como um todo e na comunicação em particular. Então, essa entrada, ela traz, aquele artigo ele fala exatamente disso, ela traz temas diferentes e reivindica a autoria negra e indígena. Né? Eu falo de pessoas negras, pessoas indígenas e outros grupos étnicos raciais também. Né? Então, eu acho que o pouco estudo, a pouca presença de estudos sobre a temática negra, mas principalmente sobre a cosmovisão de outros grupos,
é bastante prejudicial, porque se mantém o pacto da branquitude. Então, o Rogério deu um exemplo muito interessante, que a questão ética só começa a ser discutida depois do Holocausto nazista. E o Holocausto da escravidão? E os estudos de Nina Rodrigues? Esses estudos não impactaram em ninguém. Eles não reverberam ainda na gente. A gente vê a morte da juventude negra a rodo, como se fosse uma Palestina. Isso não nos impacta, isso não nos move. Eu moro na maior cidade negra do Brasil, a Meca Negra do Brasil. E aqui a polícia está matando mais do que em qualquer outro lugar com um governo de esquerda, infelizmente. Em São Paulo está uma chacina. Quem está morrendo, gente, é a juventude negra, são os corpos negros que tombam. Era para, num congresso de qualquer área, ser o principal tema de estudo. De qualquer área, diante desse nível de holocausto. O feminicídio vitima principalmente as mulheres negras, em 60%. Era para ter uma maioria de estudos sobre isso. Então, o nosso percurso, o nosso caminho é longo ainda. Mas aí dá para a gente discutir também. E a outra questão, Anderson, na verdade, a gente está começando um embate epistêmico. E bastante difícil, porque você introduzir, por exemplo, o bem viver, ele não é uma alegoria, ele é uma proposta ético-política de ruptura. E quem é que adota isso em livro sobre o bem viver na aula de sociologia? Quem é que adota um livro sobre o bem viver na aula de ética? Quem é que adota a pedagogia da encruzilhada baseada em Exu nas suas aulas? Então, é um processo de ruptura que se dá com a entrada de corpos diferentes, né? De corpos e de cosmogonias diferentes. Então, estamos em plena batalha. Não é fácil incluir nas referências das teses de doutorado, mestrado, incluir os temas, trocar o marxismo pelo bem viver. Não é que se despreze, joga a criança, a criança não é isso. É a pedagogia da encruzilhada, né? Como já disse a Leda Martins, que você convive com todas as epistemes e não exclui as epistemes. Essa serve até algum ponto, a outra até outro ponto. Mas o pensamento eurocêntrico, ele não é melhor que o afrocentrado, o que o indígena, né? Apesar de não ter a mesma relação de proximidade. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada pelo prazer. Obrigado, Márcia. É sempre um prazer te escutar. Josenildo, agradeço também a presença, né? Tá reparando agora só que a gente monta de um jeito, né? Tem 2 pessoas do sul do país e tem 3 com atuação no Nordeste, né? E pertinho, né? Vai Bahia, Sergipe, Alagoas. Obrigado, que você é uma referência da UFES, conheço bem, e também referência do estudo de jornalismo. É bom que a gente tenha referências de outras regiões também, né? Então é interessante também tê-lo aqui. Tá, também queria agradecer a participação, foi muito bom estar aqui com todos, ouvir todas as falas e as questões. E, professor Cristiane, sim, eu acho que a gente perdeu um pouco a referência, às vezes, dessa distinção clássica, né, opinião e informação, e achar que toda informação tem uma opinião, e a gente acaba não primando pelo trabalho informativo. A Veja fazia muito isso na década de 90, editorializava por demais o conteúdo, fazia aquele jornalismo início dos anos 2000 também. E, às vezes, isso foi forjando uma escola, né, que as pessoas vão começando a incorporar, e com a elevação dos custos e a crise financeira, a gente tem de mais colunista e menos reportagem, menos trabalho de apuração. E isso vai, né, infelizmente, criando um círculo não virtuoso, né, de perda daquele trabalho de reportagem, que é efetivamente de apurar, trazer informação,
trazer vozes, né, diferenciadas que debatam os temas em questão, e é de fato algo que eu entendo que é fundamental para que o jornalismo busque seu lugar ou reconquiste o seu lugar como de referência no debate público, né? As mídias sociais é só opinião, é só discurso de ódio muitas vezes, né? E a informação qualificada, precisa, verificada, ela perdeu o espaço no debate público. Eu acho que o jornalismo tem um papel fundamental de retomar essa sua, né, missão, digamos assim, de qualificar o debate público. Vou aproveitar e dar um pitacozinho também na questão que o Anderson colocou, das pautas, né, consensuais. Esse é um desafio político. Eu acho que é um desafio político da sociedade, né, de trazer todos os temas relevantes e garantir aos temas efetivamente relevantes que eles sejam centrais na nossa vida política, né? Então, eu acho a questão da não discriminação, por exemplo, ganhou muito destaque, embora a gente ainda viva muitas situações de discriminação, de desigualdade. Mas o horizonte normativo, ele estabelece um movimento de buscar aquilo e implementar esforços políticos e práticos no sentido de conquistar isso, né? Se a gente não tem esse parâmetro normativo de que a igualdade é um valor fundamental, né, a gente não se mobiliza na busca dessa igualdade. Então, a parâmetro normativo é fundamental para nos dar um norte e correr atrás. E não é uma conquista de curto prazo, né? O movimento negro, com a sua luta, né, secular de décadas aí, conquistando as cotas, tentando conquistar o espaço, às custas de muito trabalho, de muita política. Tem muita jornada por ser feita ainda, né? A pauta ambiental, enfim, é um esforço de toda a sociedade aí que o jornalismo está dentro desse bolo, mas aí essa responsabilidade não pode ser dada sozinho. Então, o bom jornalismo e o jornalismo pautado por parâmetros éticos, ele vai se realizar numa sociedade que exija isso dele, que valoriza essas coisas e que cobra isso dele também. Mas foi um prazer. Muitíssimo obrigado pelo convite para estar nesse espaço tão rico de discussão. Obrigado, Josenildo. Márcia, quer comentar algo rapidinho? Quero, porque tem duas palavras mágicas que eu esqueci de falar. Uma é epistemicídio, né, que a Sueli Carneiro define muito bem, né, que é o apagamento do pensamento, do conhecimento desses povos. É importante trazer esse conceito. E a outra que é magiquíssima, que é a interseccionalidade. Né? Apesar de estar na boca de muita gente, mas foi bom que se popularizou, porque a gente precisa olhar para os nossos assuntos de pesquisa com as intersecções, né? Não apenas de gênero, raça e classe, mas todas as outras que conformam a realidade, né? Que às vezes a gente esquece dessas dimensões. Era só isso, eu não podia deixar de falar essas duas palavras. Obrigado. Obrigado, Márcia, Josenildo, Rogério, pela participação no Fórum Sociocom Intercom, a Cristiane pela parceria, né, enquanto diretora de Relações Nacionais. Agradeço a Elusca, né, diretora científica e a pessoa que mais responde mensagem nos últimos 2 meses nessa vida acadêmica brasileira, é muita coisa. E agradeço também ao Rubens e à equipe da Kirk Tecnologia, que dá o suporte para o Congresso também. E é isso, pessoal. Obrigado. Qualquer coisa sobre a Socicom, socicom.org.br, pode nos achar por lá, tem as mídias sociais, tudo ali no nosso site. Até o próximo ano com mais um Fórum Socicom Intercom, tá? Obrigado a todo mundo que acompanhou. Tchau, pessoal.